O vídeo de hoje vai ser um vídeo longo, muito longo, porque vou passar ponto a ponto com você o que está acontecendo e por que estão querendo prender o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você está acompanhando, mas recentemente o Arthur Duval está sendo cancelado de novo, e agora não é por conta de áudios, mas sim por conta de um vídeo que ele gravou na live E Detalhe na semana passada. E a prefeitura de Aracaju, lá em Sergipe, está querendo colocar o homem na cadeia. Mas será que Arthur Duval dessa vez vai ser preso? Por que será que ele está sendo cancelado? Então eu reuni nesse vídeo aqui, ponto a ponto, de tudo que aconteceu até o momento. Como essa treta começou, por que ele foi cancelado, o que o Renan falou, as entrevistas que ele já deu para o povo de Aracaju, tudo que você precisa saber para você entender essa história. Então vem comigo que eu vou passar agora para você o que originou toda essa treta. Tudo começou aqui, ó, com esse vídeo onde o Arthur Duval ele reage às falas aqui da prefeita de Aracaju. Pode fazer barulho que essa daqui merece e vai fazer história. Pausa. Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que vai acontecer. O Wesley Safadão, um artista popular, tá num palco com a galera ovacionando ele. Pode parar que essa aqui vai fazer história. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Chega! Vem, minha prefeita! Vem, minha prefeita! Microfone é seu, dê a notícia. Gente, tem informação em primeira mão pra vocês do Forró Caju 2026. Vocês estão gostando de Wesley Safadão? Pois olha, em primeira mão, o deputado Tiago já assume o compromisso de trazê-lo com as emendas parlamentares no próximo ano! Aê! É minha prefeita! É meu deputado! Obrigado, prefeita! Obrigado, deputado! Você já assumiu esse compromisso de pegar emenda parlamentar e trazer o Wesley Safadão de novo pra mim ano que vem? Puta que pariu, cara! Tô curtindo muito! Eu falei que era bom, velho. Olha, pessoal, agora a gente chegou aqui, eu vi sucesso total que o evento foi, os portões fechados, Wesley. Parabéns pra você, meu irmão. Parabéns, Wesley. Esse ano você caprichou, seja bem-vindo ao meu mundo, foi fantástico. E a preocupação da prefeita, depois de ver o tanto de sucesso que você fez com o público, solicitou a gente ali de forma muito carinhosa. E a gente tá aqui pra garantir que 2026 você já trata de colocar o Forró Caju na sua agenda, que a gente vai estar aqui de novo ano que vem. Obrigado. Beleza, Aracaju? Parabéns a vocês pela grande festa. Parabéns! Vem, a gente se encontra aqui de novo. Assim, nem se disfarça mais. O Wesley Safadão tá lá. E aí, assim, vamos lá, gente. Você acha que isso foi tudo espontâneo? Você acha que não houve uma conversa antes? Alô? Wesley Safadão, quanto é teu show? É tanto. Se eu te contratar, você dá quer ali uma atenção pra prefeito e pro deputado? Tá. A gente vai falar com um deputado parceiro nosso, né? Sempre essas... eu gosto da linguagem que é usada, né? E aí, em prol dos interesses do povo, a gente tem que trazer cultura e entretenimento pra eles. E aí ele vai fazer uma parceria com o governo, vai conseguir uma emenda parlamentar e nós vamos fazer uma parceria com você. Aí você tira ali 30 segundos do show, né? Pra dar os créditos a quem tá trabalhando, né? Porque a gente que trabalha pela população, a gente precisa também, às vezes, do reconhecimento. Então, você que é um artista de grande expressão, você que é uma importante liderança jovem, assim, muito querido. Eu sei que o povo da minha cidade ama muito você. Então, transfere um pouco desse amor pra nós, né? A hora que você estiver lá, não, pode deixar, prefeita, pode deixar. Aí a prefeita liga, deputado, vamos fazer o seguinte, consegue uma emenda pra gente, eu já falei com o Wesley, você traz uma emenda, a gente contrata o show dele, a galera, né, nós estamos aqui trabalhando pelo povo, o povo vai gostar que nós estamos trabalhando por ele, e aí ele faz a gentileza ele faz questão de exaltar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, o trabalho político, né, disso. Então, para isso a gente precisa do recurso. Se você puder destinar esse recurso aqui para nossa prefeitura, que aí o setor aqui, a Secretaria de Cultura, vai fazer a contratação desse espetáculo cultural, e a partir disso a gente vai ter o reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. Ô, minha prefeita, mas claro, como não? E aí isso acontece. Isso acontece. E aí, este povo de merda... Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Que eu não vou poupar palavras. Este povo burro... Tá? Esse povo de chimpanzil, de gente muito burra, gente muito filha da p... retardada, aplaude quando um deputado, ele vai lá e fala, eu trouxe emenda parlamentar para trazer o Wesley, já estou firmando o compromisso de trazer ele ano que vem de novo. E a galera aplaude, velho. E você achando que o Brasil tá dividido entre direita e esquerda, velho. Não, porque veja, a política internacional, o EOF, a reforma tributária, a reforma de previdência. Esse é o povo bosta que nós temos no Brasil. Esse é o maior problema do Brasil, tá? Esse é o maior problema do Brasil, tá? É isso que nós temos que transformar. Aí, beleza. Essas falas, exatamente essas falas aqui que você escutou aí o Arthur falando, povo burro, chimpanzil, direcionado para pessoas que aplaudem um político que simplesmente chega na cara deles e fala, vocês gostaram aqui do show aqui? Ano que vem tem mais emenda parlamentar do deputado para vocês aqui. Ou seja, Aracaju com índice de violência altíssimo, com falta de saneamento básico, com educação péssima,
O grande trabalho político da prefeita é trazer um show do Wesley Safadão e garantido ano que vem, 2026 tem emenda parlamentar certinho, 20 milhões de reais que eles estão investindo nesse evento que eles estão fazendo lá em Aracaju, 20 milhões de reais para fazer política de pão e circo, enquanto o povo não tem esgoto para poder fazer suas necessidades básicas. Então foi essa a fala aqui, a crítica do Arthur Duval. E aí que o negócio esse final de semana, ele simplesmente explodiu. A gente tem aqui a fala do Renan Santos. Assim que essa treta começou, um dia atrás, né? A fala do Renan Santos sobre o que começou a acontecer. Olha só. Meu amigo, minha amiga de Sergipe, preste muita atenção, você vai prender isso mesmo, você vai prender Arthur Moledo Duval, mamãe, falei, o cara dos áudios, o afamado Arthur Moledo Duval, meu amigo pessoal, inclusive, adoro ele, e é isso aí, você vai prender ele por uma razão. Arthur arrumou uma briga muito feia com a prefeita, e saiu xingando geral no Sergipe, e deu merda, vai dar merda. Até entraram com o BO, disseram que vão prender ele, disseram que ele é racista e tudo mais. E qual foi o tema da briga? Preste atenção, o tema da briga foi o seguinte, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, uma conservadora patriota, né? Sempre um conservador patriota, ela foi num show do Wesley Safadão, subiu no palco, porque o Wesley Safadão chamou ela, porque ela conseguiu uma proeza. Ela conseguiu emenda com o deputado, com dinheiro público, para fazer um show do Wesley Safadão em Aracaju. E, naturalmente, a população no show, né, comemorando, ovacionando, porque é uma heroína. Tá? Ela venceu, ela conseguiu arrumar um show com dinheiro público, com um artista de baixa qualidade, que as pessoas gostam, para fazer com que as pessoas se alienem e fiquem achando que está tudo indo muito bem, porque haverá uma festa financiada com dinheiro público, certo? É um clássico brasileiro, um clássico dos municípios do Nordeste, e não há muito como mudar. Na verdade, é um clássico assim, tão clássico, tão típico, que ele tem cheiro de administração pública ruim e de gente tratando pobre como animal. Mas como o Arthur Duval foi duro nas palavras, ele falou que o seguinte, que a galera era filha da puta em ficar aplaudindo aquilo, e assim, eu não usaria essas palavras, não diria que aquelas pessoas eram filhas da puta, mas sim que aquelas pessoas eram otárias em ficarem aplaudindo quem usa o dinheiro delas para tratar elas como otários, né? Quem gosta de ser otário é, né? E é isso que a galera ficou puta, ele foi isso, ele falou que o Brasil é um chimpanzil, que como é que o Sergipe é um chimpanzil. Meu amigo, as palavras dele podem ser duras, podem ser feias, mas você não vão alterar os fatos. E os fatos são o seguinte, tá? Você vai pegar um analfabetismo no Sergipe, é de 11, quase 12%, mais do que o dobro da taxa de analfabetismo nacional. Você vai pegar a cobertura de esgoto no Sergipe, 35%, bem baixo, você sabe disso. Homicídios, o estado do Sergipe é um dos 10 estados com maior número de homicídios no Brasil. Eu não posso alterar isso também. Outra coisa que eu não posso alterar é que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira de trabalho atuando em Sergipe. Então, é um estado empobrecido, em que as pessoas mal têm saneamento básico, é que as pessoas morrem na mão das facções, e a preocupação da prefeita de Aracaju é qual? Atenção, show do Wesley Safadão. Aí juntou esquerda do Sergipe, direita do Sergipe, todos eles muito preocupados com o Arthur Moledo Duval, não com o PCC, ou não com o ladrão de emenda, como todo mundo da classe política de lá. Todos eles se juntam, porque uma coisa que você não pode mexer num lugar onde as pessoas são pobres é com a emenda e com o populismo. Se mexeu com a emenda e com o populismo, a galera vai ficar puta, porque aí o político não tem como roubar, e o povo, uma parte dele, otária, não tem como ser feita de trouxa. Aí tem que prender o aluno, falei, é ou não é? Aí a indignação da classe política de Sergipe não é porque, nossa, ofenderam a população, até porque eles mesmos ofendem a população todo dia. Quando você tem uma prefeitura na mão de uma cidade onde menos de 40% da população tem esgoto, ou seja, 60% da população simplesmente caga na rua, não tem aonde fazer suas necessidades básicas, não, isso não é humilhar a população. O que é humilhar a população é quando a gente gasta 20 milhões de reais que poderia ser investido em outras coisas para o benefício da população, para trazer mais dignidade para a população, é quando a gente pega esse dinheiro para a gente fazer uma festa que dura 30 dias e no meio disso a gente chama ali o Wesley Safadão, e aí com o Wesley Safadão no palco a gente vai e divulga que em 2026 já está garantido emenda parlamentar para continuar a farra. Então, na verdade, a indignação não é o fato de falar que a população do Brasil, no geral, é uma população burra quando ela elege esses prefeitos, esses vereadores, esses deputados, esses governadores para os seus estados, para as suas cidades, que, na verdade, estão ali só para mantê-las na miséria, mantê-las na burrice, na ignorância total, porque são pessoas analfabetas, são pessoas que não vão ter uma educação de qualidade, são pessoas que não têm uma alimentação de qualidade, são pessoas que não têm
um esgoto para poder fazer suas necessidades básicas. Mas não, nada disso é humilhar a população. Humilhar a população é quando você expõe tudo aquilo que os políticos estão fazendo para manter as pessoas na ignorância, para manter as pessoas burras e votando nesses políticos para que eles possam se perpetuar no poder, continuar pegando dinheiro para eles enquanto a população sofre. E aí, a gente tem aqui a fala da prefeita de Aracaju sobre esse caso. Olha só. Ando na rua, como sempre faço, e quando eu parei, me deparei com um vídeo revoltante. O autor, um deputado federal cassado de São Paulo, famoso pelas suas falas vergonhosas, aquele mesmo que teve a coragem de ofender as mulheres ucranianas em plena guerra com a seguinte frase, que as mulheres ucranianas, abre aspas, são fáceis porque são pobres, fecha aspas, em meio a toda a guerra. E agora ele resolveu direcionar o preconceito dele para Aracaju. Eu vou deixar uma coisa bem clara, muito bem clara. Pode me criticar, pode criticar a gestão, mas ofender o povo de Aracaju, aí não. Aí não. Ah, não pode ofender o povo de Aracaju. A gente deixa 70% da população da nossa cidade cagando na rua, mas não diga que eles são burros. Isso é ofender. Aí não. Fale do meu trabalho, fale do que quiser, mas não ofenda o povo mais do que eu ofenda. Cara, é impressionante. E assim, isso é a realidade do Brasil. Para você que vive em Brasília como eu, na capital de São Paulo, em outras capitais, etc. Às vezes pode parecer um absurdo, né? Poxa, caramba, não ter esgoto, não ter internet, não ter energia, etc. e tal. Aí quando a gente vai para o interior do Brasil, a gente percebe realmente o que de fato acontece. Então a gente tem uma classe de políticos que não se importa em ter a sua população na pobreza. Igual Aracaju, Sergipe, ali é um estado onde a maior parte da população não trabalha, vive de Bolsa Família. Isso não é ofender uma pessoa, deixar a pessoa na miséria. Não. Mas você revelar o fato de que é uma população que está vivendo na miséria. Não só a população de Sergipe, mas em todos os estados brasileiros você vai encontrar pessoas nessa situação. Em todos os estados brasileiros você encontra pessoas nessa situação. Mas deixar as pessoas vivendo décadas nessa situação, isso não é ofensa. Mas você falar que uma população que aplaude uma prefeita e um deputado que pega emenda parlamentar, que gasta 20 milhões de reais para fazer política de pão e circo durante um mês, onde a população simplesmente vai ficar um mês sem trabalhar, na verdade isso não faz diferença, né? A população, na grande maioria, já não trabalha, está simplesmente vivendo de Bolsa Família. Então, você fica anestesiando aquela população numa festa, isso não é ofensa. E aí, com toda essa repercussão, a gente começou a ter o quê? Ah, e um ponto importante. Se a gente for olhar aqui, ó, tô no Instagram da prefeita, comentários dessa publicação foram limitados. Aí você vai ver os comentários aqui, ó. Você tem que ter vergonha de subir em palco e comemorar emenda parlamentar para show. Famoso pão de circo mesmo. Então, aí vamos rolar outra coisa aqui, ó. Muita emenda com dinheiro público, minha senhora, etc e tal. Ou seja, você vê aqui que a prefeita que está preocupada com a dignidade da população de Aracaju, ela bloqueou os comentários porque as pessoas não estão indignadas com o que foi dito de crítica pelo Arthur Duval. Mas elas estão indignadas exatamente pelo que a política local faz com a população. E aí a gente tem aqui uma rádio lá de Aracaju, lá de Sergipe, que trouxe o Arthur Duval para dar uma entrevista, isso há 11 horas atrás, e eu vou estar mostrando para você uma outra entrevista que o Arthur Duval ele fez também no dia de hoje. Tá? Então, aqui o vídeo vai ficar um pouco longo, mas assiste aí, porque é importante para você entender toda essa história. Toda a fala dele na última sexta-feira, né? As declarações do Arthur
que gerou justamente essa polêmica. Vou Estamos aqui no estúdio da Metropolitana com um dos representantes do Movimento Brasil Livre em Sergipe, que é o Davi Valença, que também, diga-se de passagem, é polêmico. Seja bem-vindo, Davi. Bom dia, cara. Bom dia, Carlos Foca, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Pode me chamar só de Foca, viu? Tá só de Foca, tá bom, tá bom. A gente é mais íntimo, né? Já tive aqui, já em outras polêmicas, já. Minha mãe não fica chateada, não. Tá certo. Muito obrigado pelo convite, acho que vai ser um espaço ótimo pra gente poder falar da polêmica, né? Quem melhor pra falar de polêmica que Davi Valença, MBL, né? Acho que são os bons personagens pra isso. Vamos lá, 7h07, Arthur Duval. Mamãe falei, seja bem-vindo aqui na Metropolitana, bem-vindo ao Estado de Sergipe, bom dia. Opa, obrigado pelo convite, viu, Foca? Obrigado pelo espaço. Vamos lá, vamos falar. Arthur, primeiro pra gente poder entender o que foi que motivou você a gravar o vídeo na última sexta-feira e publicar com relação a essa contratação do show de Wesley Safadão. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo espaço. O que motivou a gravação desse vídeo, na verdade, é o que a gente vem lutando todos os dias, né, contra aqui no Brasil, que é essa mania do brasileiro votar de uma forma absolutamente burra, não existe outra palavra que não essa, né, em políticos que fazem essa política nefasta de pão e circo. Então, a gente deixa o Estado, a gente deixa a cidade num estado deplorável, sem saneamento básico, sem condições de segurança, com escândalo de corrupção à torta e direita, e aí, no final das contas, a gente faz uma grande festa, contrata com dinheiro público e ainda se gaba disso. Então, eu quero deixar claro que essa minha motivação é o que me faz acordar todos os dias para lutar contra isso. E não tem nada a ver, não é algo específico do Sergipe, tá? Não é algo específico do Sergipe, isso é do Brasil inteiro. Quando o prefeito do Rio de Janeiro contratou a Lady Gaga, depois contratou o show da Madonna, né? Ao contrário, né? Primeiro a Madonna, depois a Lady Gaga, eu usei as mesmas palavras duras para descrever quem aplaude isso, tá? O povo brasileiro, infelizmente, tem que aprender a parar de votar em vagabundo que contrata show caro para você enquanto não administra a sua cidade e seu estado. Vamos lá, Arthur. Uma das provocações de algumas pessoas nas redes sociais sobre essa sua declaração foi justamente a respeito da crítica com relação à festa. E vamos abrir essa discussão. As festividades, principalmente no período junino, no Nordeste especialmente, tem um poder econômico muito forte. Traz uma movimentação econômica muito forte, principalmente para as capitais. Aracaju é conhecida agora como o maior São João à beira-mar do Brasil. Isso movimenta a economia de certa forma. Em algum ponto, festa nesse sentido é positiva na sua avaliação? Eu acho que não, porque é o seguinte, em primeiro lugar, se você tem um país decente para você receber turista, né, você pode fazer qualquer coisa que isso vai estourar de público. A gente tem que lembrar que o Brasil, por mais que a gente tenha uma costa muito bonita, uma das maiores costas do mundo, né, praias lindíssimas, principalmente no Nordeste, nós não somos um destino turístico atrativo para o mundo inteiro, justamente por conta dos nossos índices de educação, de saneamento básico e de principalmente segurança pública, que são uma vergonha. A gente tende a achar que São Paulo tem turismo de negócios, Rio de Janeiro tem muito turismo. Não tem. Quando você compara os números de turismo do Brasil com o de outros países, outras cidades do mundo desenvolvido, você vê que o Brasil é risível, o que é muito triste, porque a gente não explora esse setor de serviço tão importante. Então, no fim do dia, todo mundo sabe que, né, não, mas a festa, movimento, economia, essa é a desculpa que sempre se dá. No fim do dia, todo mundo sabe que esses shows são contratados para anestesiar uma população que é maltratada todos os dias por conta do estado em que está a sua cidade e o seu estado. Então, não adianta, né, a gente falar, não, nós estamos aqui trazendo Wesley Safadão e pagando R$1 milhão para ele. Estamos gastando R$20 milhões numa festa de São João que vai durar 30 dias. Se a gente tem um estado onde, infelizmente, a maior parte das pessoas depende do Bolsa Família, em vez de ter bons empregos, como eu falei no meu vídeo, para trabalhar, se emancipar e tomar as próprias decisões. Não adianta a gente falar que a gente está trazendo calcinha preta, se no final do dia a gente tem um estado cuja taxa de homicídios passa dos 30 a cada 100 mil habitantes. Não adianta a gente falar de contratação de não sei quem lá do forró, enquanto a gente tem um estado que tem um índice de analfabetismo que é o dobro do resto do Brasil, que já é ruim. Então eu quero deixar claro mais uma vez, as minhas críticas não são a Sergipe. As minhas críticas são ao Brasil inteiro, que tem esse costume de votar em políticos por conta da política do pão e circo. Davi, sua posição? A minha posição, ela está 100% alinhada com a do Arthur. Quando você pega, por exemplo, um cachê de R$1 milhão e 100 mil, e eu acho muito bonito esse movimento que foi feito agora, né, de tentar cancelar o Arthur, e aí, estamos todos por Sergipe. E aí você pega quem tá nesse movimento, é o governador Fábio Mitidieri, você pega quem tá nesse movimento, é a prefeita, por exemplo, Emília Correia, você pega quem tá nesse movimento, é o deputado federal Ícaro de Valmir, e aí você vai ver a entrega desses gestores pro estado de Sergipe e pro município de Aracaju, é uma entrega ridícula. Aí vem se falar, por exemplo, não, mas as festas são importantes. Ok, e vamos falar de saúde. A saúde não é importante? Por exemplo, eu quando falo de saúde, eu tenho falado de 60 dias de festas, que é algo ridículo, um cachês altíssimos, um valor milionário, né, que sai do bolso do pagador de imposto, do bolso do mais pobre, do sergipano mais pobre, que esse aí sim, né, fica muito indignado, que inclusive tem demonstrado seu apoio ao que o Arthur falou nas redes. Quando a gente fala da gestão, né, dessas figuras políticas, a gente vai ver aí na ponta qual é o resultado que esses políticos entregam. Por exemplo, a gente pega a saúde, né, do estado de Sergipe. Uma saúde ridícula, né? Eu gravei um vídeo recentemente falando que num quarto dentro do USE, vocês devem ter visto essa denúncia aqui, estava caindo o teto em cima das pessoas, de um paciente que estava lá internado há mais de 20 dias, esperando uma cirurgia de urgência que sequer chegou. Inclusive, graças a Deus, a gente teve uma articulação com uma pessoa que deu encaminhamento a essa cirurgia, mas se depender do governo do estado, a gente fica aí, né? Porque Fábio Mitidieri sabe onde ele estava no camarote, curtindo festa, né? Era lá onde essas figuras políticas estavam, né? E, por exemplo, essa semana eu fiquei doente.
Eu tive que frequentar porque eu não tenho, né, plano de saúde privado, eu não tenho acesso aos privilégios que essa classe política tem, né, e goza todos os dias com o nosso dinheiro, eu não tenho. Eu tive que ir pro Nestopiva. Eu passei 4 horas para ser atendido dentro do Nestopiva, simplesmente. Quando isso? Isso tem o quê? Agora, tem 3 dias. Eu passei 4 horas lá dentro, certo? Eu não conseguia ficar em pé, fui com um parente meu, ele me acompanhou e a gente teve que ficar lá 4 horas. Chegamos 10 horas e saímos 2 horas da tarde, porque a demanda era enorme e não tinha profissionais suficientes para atender aquelas pessoas. Então, assim, você pega infraestrutura, você pega como Aracaju é conhecido, né? Buracaju, Alagaju, são problemas antigos que não se resolvem e que não há um esforço verdadeiro para resolver esses problemas. Então, meu irmão, essa indignação de político, de político de centrão, de político, né, que a gente sabe incompetente, o povo sergipano não cai mais. Tanto que a gente viu o resultado nas redes como está sendo. Vamos lá, a gente recebe manifestação popular quase que diariamente. Aliás, diariamente nós ouvimos aqui a participação do povo. As pessoas interagem conosco. E o rádio é isso, né? Conversa diretamente com a população. E as pessoas gravam as suas reivindicações, justamente trazendo todos esses relatos aqui de problemas relacionados à saúde, na esfera municipal, na esfera estadual, enfim. Mas, Arthur, você foi acusado pela prefeita Emília Correia, pelo governador do estado, inclusive os dois são de grupos políticos antagônicos. O senhor foi acusado de xenofobia, porque o senhor atacou os sergipanos, xingou os sergipanos. Qual a sua posição diante dessas falas, dessas figuras políticas aqui do estado? Bom, primeiro lugar é o seguinte, essas pessoas, se elas fizessem uma busca de 5 minutos nas minhas redes, elas veriam que eu não xingo sergipano, não xingo, paulista, carioca, eu xingo todo mundo, né? A gente tem que ter a nossa liberdade de expressão garantida, justamente não para falar bom dia, olha, eu adoro o seu trabalho. Não, a gente tem que ter a liberdade de expressão para que a gente possa falar, inclusive, verdades inconvenientes, que as pessoas não gostam de falar. Eu volto a dizer, um povo, e quando eu falo de povo, eu não estou falando do povo de Sergipe, eu estou falando do povo brasileiro, eu me incluo nisso. Quando a gente tem um povo brasileiro que não tem identidade, que não sabe quem é, que não sabe escolher seus representantes, alguém precisa dar uma sacudida e falar, meu irmão, para de ser burro, para de votar em quem te dá o Wesley Safadão, e o índice de segurança é ridículo. Pessoal, e uma pausa aqui muito importante. Se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, 22 minutos, e você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve e deixe o seu gostei. Eu tô com uma meta aí de atingir os primeiros 500 inscritos aqui no canal. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está com 130 inscritos. Né? Possivelmente, quando você está assistindo, a gente possa estar com mais inscritos, que o pessoal está se inscrevendo. Então, se você assistiu até aqui, é porque você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo. Então, eu peço, por favor, se inscreva no canal para que você possa continuar acompanhando e, principalmente, me ajudar a atingir essa meta. Então, vamos voltar ali para o conteúdo. Como esse, certo? Agora, falando mais diretamente da prefeita, é importante lembrar que a prefeita... que se diz conservadora, que se diz religiosa, que se diz uma pessoa ali de direita pela austeridade pública, economia liberal, é a mesma prefeita que aluga um carro por 312 mil reais por ano para ela andar. Não, 312 mil reais por ano de aluguel de um carro, que carro é esse, cara? Quer dizer, em 4 anos de mandato, foi como eu falei no vídeo, são 3, 6, 9, 12, são 1 milhão e 200 mil reais pelo menos, Arthur, pelo aluguel do carro dela. Ela alega que foi ameaçada de morte por um empresário sergipano. Tudo bem, que carro é esse que você precisa gastar de aluguel em 4 anos 1 milhão e 200 mil reais? Porque com 1 milhão e 200 mil reais eu compro, sei lá, uns 3 carros blindados que vão me durar para sempre. Então a sua avaliação é superfaturado o valor? Eu não posso afirmar que é superfaturado, porque senão eu estaria cometendo um crime de calúnia, certo? Eu não posso dizer a prefeita superfaturou. Um ponto que eu acho interessante aqui é o seguinte: a prefeita alegou que foi ameaçada de morte e por isso ela tem que gastar aí 300 mil reais no aluguel de um carro por ano. Cara, você tem literalmente o Renan, o Arthur Duval, eles batendo de frente com o crime organizado, declarando guerra a eles e recebendo ameaça de morte, por exemplo, igual a gente viu no início do ano, a Amanda Vettorazzo, quando ela lançou a lei anti-Oruan, o tanto de ameaça de morte e até de estu, né, que ela chegou a receber. E esse pessoal continua fazendo um trabalho de qualidade. A Amanda Vettorazzo ali é uma das melhores vereadoras da cidade de São Paulo. E cadê? Eu não vi a Amanda Vettorazzo andando com um carro blindado, gastando 300 mil reais por ano em aluguel de carro. É interessante, novamente, igual eu falei. Isso não é humilhar a população, né? Você pega ali 60 dias de festa, igual o menino falou aqui, eu tinha falado 30 anteriormente, pensei que era 30, mas pelo jeito é 60 dias de festa, né? Então, 60 dias de festa, as pessoas não estão trabalhando, não estão estudando, né? Beleza, uma fortuna, milhões de reais, pelo que eu ouvi dizer, são por volta de 20 milhões de reais investidos, e aí eu paro para pensar, se a gente for pensar em construir infraestrutura ali para que mais sergipanos possam ter esgoto em casa, poder ter o mínimo de dignidade. Quantas famílias dá para tirar dessa situação de não ter esgoto em casa com 20 milhões de reais? Então, assim, sendo bem sincero, o que eu quero saber é o que essa prefeita considera ofensa para a população de fato. Porque, sendo bem sincero, ter um prefeito que
tem 300 mil reais de gasto só em aluguel de carro, enquanto eu e a minha família, vamos supor que eu morasse em Sergipano, a gente não tem aonde fazer as nossas necessidades básicas, isso para mim é uma humilhação muito maior do que um cara que vem criticar a atitude dessa prefeita. Mas eu posso trazer o dado. O dado é, ela aluga um carro por 312 mil reais. Para mim, isso tem todo cheiro de corrupção, de superfaturamento. Posso afirmar que é? Não, mas cabe a você aí que está assistindo julgar se é uma boa medida. A mesma prefeita, ela anunciou não só a cunhada, né, como um cargo que ela inclusive está respondendo por nepotismo, como o próprio marido como secretário de Estado, e ela criou uma secretaria e colocou seu próprio irmão, que é a Secretaria de Cultura, novamente dando ênfase a esse tipo de política que nós temos nos rincões do Brasil, onde você vai apadrinhando a sua família, inclusive outras pessoas muito complicadas na gestão dessa prefeitura, que inclusive investigado no Ministério Público Federal por corrupção, perpetuando esse tipo de política. E as pessoas insistem em não ver isso, porque no final do dia ela traz uma grande festa e você curte um show com seus amigos. Então, a minha crítica é justamente isso. Para mim, o maior problema do Brasil é que a gente continua insistindo em votar nessas pessoas. A gente acha, inclusive, que o problema do Brasil está entre direita e esquerda, né? Está entre Lula e Bolsonaro. Não, não está. 90% dos deputados eleitos federais do Brasil, tá? Eu diria que 90% dos deputados estaduais do Brasil, vereadores, prefeitos, governadores, eles são do que a gente chama de centrão. E o que é o centrão? O centrão é um político genérico, que ele chega aqui e fala assim, eu amo o povo, viu? Eu quero trabalhar por você. Ele fala as coisas, se você puser no chat GPT, me fale frases genéricas de um político do centrão. Vai ter tudo isso. Eu quero trabalhar, eu amo as pessoas, e no final do dia, o cara perpetua essa política de contratação, de pão e circo, para que no final do dia ele consiga roubar, né, com sua família, etc, etc. Então, eu acho que a maior crítica que eu tenho, tá, ao estilo de voto brasileiro como um todo, é justamente esse. A gente vota, 5 minutos antes da eleição, quem é que é pra votar mesmo? O Joãozinho, porque é o Joãozinho do show do Wesley. É verdade, Joãozinho é legal. Pô. E eu acho que o próprio show do Wesley Safadão, né, ele parar lá no meio pra chamar uma prefeita, pra chamar um deputado e comemorar que ele levou emenda pra contratar o show do cara, já é uma coisa tão escancarada que nem se disfarça mais, né? E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas não desaprovam. Então eu tô aqui pra te xingar, pra te incomodar, mas pra você se tocar, putz, é verdade, cara, acho que eu tô cometendo uma burrice aqui, ó. Acho que eu tô caindo no conto do vigário pela 20ª vez, né? Outra coisa, desculpa, me estender aqui. Veja, o Renan, um dos fundadores do MBL, gravou um vídeo ontem, enfim, saiu em sua defesa sobre esse mesmo assunto. E ele disse que você, na verdade, exagerou em um palavrão, mas reafirmou tudo que você disse ali em apoio às suas declarações. Você acha que você pegou pesado em alguns xingamentos? Claro que você não xinga diretamente o povo de Sergipe, mas você xinga o povo brasileiro, você xinga ali as pessoas que estavam aplaudindo aquela emenda que estava sendo anunciada pela prefeita Emília e o deputado Tiago de Joga. Cara, mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, parece que as pessoas, elas têm medo hoje de você chegar e falar a verdade. Você tem um problema, tipo assim, cara, você, sei lá, o controle desse ar-condicionado caiu no chão e a pessoa foi lá e pisou em cima. Aí eu vou e falo, cara, você deixou o controle do ar-condicionado caiu no chão e pisou em cima e quebrou. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, não me critica, tadinho de mim, coitado de mim. Não pode ser assim. Parece que hoje, quando você fala de fato de como está a situação do povo brasileiro, e aqui é importante ressaltar, quando fala a situação do povo brasileiro, é pegar uma média. Então, por exemplo, eu não estou falando que, você que estudou um monte, você que lê, etc e tal, tá. Mas, cara, a gente tem que parar de querer trazer a análise individual para a gente e pensar no todo. Quando a gente vai analisar, por exemplo, Deolane foi presa ano passado, ou esse ano agora, não lembro, do negócio lá das bets. Aí você vê um monte de gente que simplesmente ficou, sei lá, uma semana na porta da cadeia chorando porque Deolane Fonseca foi presa. E aí quando você vai ver, ela foi presa por quê? Porque ela divulga jogos que fazem essas mesmas pessoas perder dinheiro, se endividar. Então aqui, eu não vou entrar na discussão de bet, de aposta, essas coisas, etc. aqui nesse vídeo. Mas é o ponto que você vê, cara, como pode a pessoa ser tão burra ao ponto dela chegar e falar, olha, essa mulher aqui, ela me colocou no endividamento, me fez perder dinheiro, mentiu pra mim, etc e tal. Mas ela tá presa, deixa eu chorar aqui por ela. Então, cara, aí você chegar e falar que uma pessoa dessa é burra, você se torna um vilão. Você tá só mostrando a realidade. Mas essa pessoa, ela é burra, sim, também por culpa dela, porque todo mundo tem autonomia de pegar um livro e estudar por conta própria, mas principalmente pelo governo que mantém essa pessoa na miséria. Mantém essa pessoa na miséria com Bolsa Família, mantém essa pessoa na miséria com uma péssima educação, mantém essa pessoa na miséria quando não entrega infraestrutura, saneamento básico para ela, saúde, etc. Então, dessa forma, a gente vai se acostumando cada vez mais com o absurdo. Você acha que você exagerou ou não?
Olha, eu faço um programa ao vivo, né? É uma live que tem mais de 1h30. E, como eu falo, a gente cotidianamente reage a esse tipo de notícia revoltante, né? Que é de político contratando show com dinheiro público e pra passar pano pra tudo aquilo que tá de desmando ali. Se eu falar, pô, você usou uma palavra aqui, outra ali que foi impreciso, eu posso até falar que sim. Só que eu não quero vir aqui ficar pedindo desculpa ou dizendo que eu vou amenizar minha crítica. Não, não vou amenizar. Eu quero dobrar a aposta. Eu quero dizer que eu critico vezes 2, vezes 10 isso daqui. A gente tem uma luta que o cerne dela é combater justamente isso. Justamente esse tipo de política do Centrão que faz exatamente isso. Então, novamente, isso aqui é muito importante dizer. As pessoas têm uma mania de achar que o tal do povo é uma massa hegemônica, né, e homogênea, é uma coisa só, né? E quando você xinga essa instituição chamada povo. Isso não é verdade. Tá? Quem vota no Bolsonaro é povo. Quem vota no Lula também. Quem votou nessa prefeita é povo. Quem não votou nela também é povo. Então, quando a gente entende que todo mundo é povo, a gente começa a categorizar e separar dentro dessa massa chamada povo quem é você. Então, no vídeo eu deixo muito claro. Quem aplaude deputado que leva emenda para contratação de show milionário na sua cidade, que está uma porcaria, é burro. E eu estendo essa crítica para todo o Brasil. Eu vou repetir aqui, eu vou usar as mesmas palavras. Se você aplaude deputado, prefeito, levando emenda para você curtir um show e sua cidade, seu estado está com esses índices, você é burro. Tá? Então, acorde, porque eu também já fui burro um dia. Eu também fui um cara que uma vez eu não sabia nada de política e eu votava meio que na inércia, né? Na minha época, eu tô falando política nos anos 90, nos anos 2000, a gente votava no PSDB quase como o que tem que votar aí? É 13 ou 45? Vamos no 45. E eu nem pesquisava direito quem eram aquelas pessoas que eu estava votando. Isso é um ato de burrice. Até que um dia eu me toquei, eu falei, nossa, cara, o que eu tô fazendo? Está errado, deixa eu pesquisar um pouco mais. E aí eu fiquei tão revoltado que eu criei um canal na internet e acabei eu virando político. Então, a minha crítica, eu quero que você, tá? Não só do Sergipe, você que é de qualquer lugar do Brasil, pense um pouquinho. Em quem você votou nas últimas eleições? Você sabe o que o cara tem feito? Ele tá te prometendo coisa que é genérica, te entregando show em vez de entregar segurança? Então para de votar nele, cara. É isso. Vamos lá, ô Davi, você conhece a classe política de Sergipe, essas falas do Arthur Duval gerou justamente uma manifestação de toda a classe política. Sim. E até mesmo de figuras antagônicas. O governador Fábio é de um agrupamento, a prefeita Emília é de um outro agrupamento. Inclusive, o Arthur e o Renan, eles fizeram críticas ali, tanto à gestão quanto também ao governo do Estado, né? Sim. Como é que você observou justamente essas manifestações, qual a sua análise? Veja, vamos lá. Sim, toda a classe política se movimentou e é importante falar, e aí eu falo com você, Sergipano, agora, que é o seguinte, veja, por que toda a classe política de repente acordou e tentou colocar a pecha, né, e tentou colocar esse rótulo de xenófobo em cima do Arthur? Bom, única e exclusivamente porque é interessante pra eles que o inimigo agora seja desviado, né? Por exemplo, todo mundo tem medo de alienígena, então vamos focar no alienígena, né, e não vamos falar dos problemas internos daqui. Então eles usaram o Arthur, né, justamente pra isso, vamos falar do Arthur, porque o Arthur tá falando do povo sergipano aqui e nós estamos na defesa do povo sergipano. Mas peraí. Então peraí, Fábio Mitidieri, então você tá na defesa do povo sergipano. E cadê a defesa do povo sergipano quando eu preciso de um serviço de saúde pública de qualidade? E cadê a defesa do povo sergipano quando a gente foi lá e tentou barrar o show, por exemplo, que não foi só o Wesley Safadão, né? A gente viu aqui a polêmica que deu, o show de Alok, que custou quase R$1 milhão do bolso do pagador de imposto, certo? E ele foi lá, tocou 1h30 e qual foi o retorno que a população de Itabaiana teve? A saúde de Itabaiana tá melhor? Né? A infraestrutura de Itabaiana... Não tem UPA 24 horas, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Entendeu? Não tem um posto de saúde 24 horas, mais de 100 mil habitantes. Mas o Salvador aí é Ícaro de Valmir. É Ícaro de Valmir que, peraí, ele voltou, qual foi a votação dele mesmo? Ele aumentou o número de deputados. Entendi. Esse é o grande bastião, essa é a grande defesa que eles estão fazendo de você, Sergipano. Então peraí, vamos falar de Aracaju. Aracaju, infraestrutura de Aracaju, deixa eu me lembrar... Tá um lixo. É verdade, né? Você não consegue andar nas calçadas de Aracaju porque você pode cair, você pode tropeçar, não consegue andar numa praça porque você... por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, meu Deus do céu, é quase que um jungle, né? É quase que um jogo de aventura, né? Porque ela tem que ali ir se desviando, né? Ali dos arames farpados, né? E passando por cima de calçada quebrada. Então, assim, a classe política ela se juntou justamente porque ela viu, né, nesse acontecimento uma oportunidade de desviar o foco, né? Que tem dos problemas de Aracaju. Inclusive, só uma lembrancinha, que Thiago Joaldo esse, que era aliado de Fábio Mitidieri, e que agora se alia, por exemplo, a Emília Corrêa, a gente sabe por quê, porque quer se lançar governador. E é isso, eu acho que o Arthur nem sabia disso, inclusive. Por exemplo, você pega ali as emendas que ele prometeu pro show do Wesley Safadão em 2026. Em 2026, Thiago Joaldo está pretendendo vir a governo do Estado. Então pense, Sergipano, quem será que de fato está preocupado em fazer a defesa? Será que são essas figuras datadas, essas figuras clássicas, essas figuras que a gente já conhece, essas figuras que não entregam nada pra você? Ou será que é a gente que tá tentando te entregar a pílula, e aí eu falo aqui a pílula anti-otário? E aí toma a pílula quem quiser, entendeu? Eu acho que o Sergipano, ele demonstrou muito bem nessa polêmica, de que lado ele está. As manifestações, elas foram muito boas. A galera tá cansada, Foca, de palhação. Tá dividido, viu? Tá dividido. Eu vi uma tá dividido aí. Eu vi, por exemplo, você pega as postagens tem de apoio, por exemplo, se a gente for liberar a Zap aqui, tem de apoio o Arthur, tem de contrário à posição da Arthur. Por exemplo, tem pessoas em cima do muro, olha, eu concordo em 50% do que Arthur falou, mas discordo do xingamento. Tem isso também. Tem de tudo, viu? Nas redes sociais. Tem de tudo. Mas quando a gente pega, por exemplo, os dois vídeos que a gente postou ali nas redes sociais, principalmente o último do Arthur falando, você pega, é só pra gente puxar aí os comentários, são amplos. E, por exemplo, as Davi, os comentários nas suas postagens, rapidinho. Só um minuto, amigo, só um minuto, calma. Aqui pra ter ritmo na conversa, amigo. Arthur fala, você fala. Olha, só um adendo. Os comentários na sua postagem, naturalmente vai ter um apoio maior
maior ao que você vai falar. Os comentários na postagem do governador, da prefeita Emília, se você vê, majoritariamente é defendendo ela. Então, assim, a turma vai se manifestar de acordo com a figura ali que está postando o conteúdo, enfim. Mas isso a gente tá de é só uma acordo. observação, não estou querendo lhe cortar, não. Você vai ter espaço para colocar a sua opinião, não tem problema Isso a gente tá totalmente de acordo. Quando posta no Instagram, no canal de Emília, tem mais comentários favoráveis a ele, isso é natural. Agora, o que eu falo é que, por exemplo, quando você pega o alcance dos vídeos que estão rodando, principalmente o primeiro vídeo do Arthur e esse último que ele lançou, e o do meio do Renan, por exemplo, o do meio do Renan tá indo para quase 500 mil de visualizações. Se você pega todos os vídeos que foram postados pelas páginas que estão defendendo a prefeita, somados, não dão isso. E quando você pega, por exemplo, a média dos comentários, a maioria é de pessoas favoráveis. As pessoas até falam assim, ó, eu achei que o tom dele foi muito incisivo, mas concordo com tudo que ele falou. É isso que eu tô dizendo, quando você pega a média. Mas nisso a gente sabe, quando posta lá no canal de Emília, naturalmente a militância dela vai se movimentar. Agora, só pra concluir, o que eu ia dizer é que é o seguinte, então a galera, quando depois dessa polêmica, eu vi uma galera, eu fiquei muito feliz com isso, que foi mostrando que tá cansada de pagar salário, por exemplo, de figuras como Palhaço Soneca, certo? Que passam, vão aí fazer 12 anos que estão na Câmara Municipal de Aracaju e que entregam um trabalho ridículo, um trabalho pífio. Então, assim, eu acho que esse acontecimento foi um bom acontecimento pra gente mostrar que, de fato, tem gente que tá reivindicando a defesa do sergipano, mas que passa muitas vezes 4, 8, 10, 12 anos no poder e não faz nada por esse mesmo aracajuano, por esse mesmo sergipano que ele diz defender. Olha, você deixa a sua opinião aqui através do nosso chat aqui no YouTube, participe conosco no canal da TV Atalaia. Só lembrando que hoje, às 2h45, aqui na TV Atalaia, Record TV, eu vou trazer a posição dele diante dessa polêmica. Tiago de João, que foi eleito pelo Partido Progressista em 2022, se elegeu no grupo e foi para a oposição, ou seja, se aliou à prefeita Emília Correia. Só lembrando, viu, você pode interagir também nessa entrevista através do nosso áudio. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui um ouvinte. 99611. Foca. Bom dia a todos os seus ouvintes. Ô Foca, de onde foi que esse rapaz, esse salvador do mundo aí, tirou essa informação em relação à segurança pública de Sergipe? Nós somos o estado mais seguro do Nordeste. Nós somos o único estado do Nordeste onde os faccionados não dominam, não mandam, porque aqui tem segurança pública, aqui tem secretário de segurança pública, aqui tem governo do estado que trabalha firmemente para garantir a segurança pública do nosso povo. Né? Nós somos um dos poucos estados do Brasil em que esses grupos faccionados não têm interferência em absolutamente nada. Não sei que ele tirou esses números, hein? Vai estudar, parceiro. Nós somos um povo ordeiro, temos problemas como todos os estados têm. Mas vai procurar o que fazer, homem. Álvaro Bento, bairro Atalaia. Policial civil, inclusive, Álvaro Bento. Pois não, Arthur. Ô, Foque, em primeiro lugar eu ia te falar o seguinte, eu ia falar pra você ficar à vontade pra colocar comentários favoráveis ou contrários, a gente não tá aqui pra ficar, coloque as pessoas que estão me apoiando, não, pô, e eu sei que o seu papel, inclusive, como jornalista, que tá me dando esse espaço, é justamente, né, provocar a gente, colocar a gente na parede. Vamos lá, respondendo ao senhor que é policial, eu acho muito triste justamente isso, cara, em nome de uma defesa regionalista e esse orgulho, não, eu sou sergipano, logo tenho que defender o meu povo, a gente acaba, né, confundindo as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, você falar que o Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, é como você dizer que você é o mais alto dos 7 anões, né, e de altura eu posso falar porque eu sou baixinho, né, então, cara, como é que a gente pode olhar pra nossa situação e achar que a gente tá bem? Me explica, e eu não tô falando do sergipano, mais uma vez, eu tô falando do brasileiro. Nós estamos num país, cara, onde o índice médio de homicídios, tá pra 20 a cada 100 mil habitantes. Isso é praticamente 3 vezes, tá? O de Nova York, que nem é um dos melhores, que tá em 7, tá? Quando você pega Sergipe, que tá em 30, meu Deus do céu, cara, como eu falei, o seu estado, infelizmente, é um estado onde tem mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que trabalhando, tá? Um estado que tem um índice de analfabetismo que é o dobro do resto do Brasil, que já é um índice baixo, nós falando de 12%. É um estado que tem um saneamento básico de menos de 35%. Meu irmão, como é que a gente pode falar que a gente tá bem se mais da metade das pessoas de onde a gente mora faz cocô no chão, cara? Então para com essa história, que é muito brasileiro isso, né? Ah, não fala mal do povo brasileiro porque o povo brasileiro é maravilhoso, é trabalhador. Meu irmão, para de orgulho. Para de orgulhinho besta. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos criar uma identidade nacional. Vamos falar, nós somos o país do trabalho. Vamos trabalhar, vamos acabar, por exemplo, né, com esse índice de desemprego, vamos acabar com esse índice de entrega das instituições pro crime organizado. E eu posso falar que eu sou de São Paulo, cara. São Paulo tá dominado pelo PCC, o Rio de Janeiro tá dominado pelo Comando Vermelho, pelo ADA, etc. Então, não é uma questão de disputa regional. Eu não tô virando pra você e falando assim, eu sou superior, Arthur, porque eu sou do estado A, B ou C, não, certo? Vamos lá, vamos trazer aqui dados, informações, tá? Não é opinião. Sim. Eu acho que nesse ponto da segurança pública é o ponto... eu não opinei ainda, não deixei minha opinião a respeito do que você falou. Publiquei lá suas falas nas minhas redes sociais, levantei aqui a discussão para que os ouvintes opinassem. Enfim, não opinei ainda. Só vou opinar depois e não sei, né? Vou avaliar realmente se eu vou opinar ou não. Mas, sobre segurança pública, o ano que o estado de Sergipe teve um índice assim astronômico de homicídio, por exemplo, foi o ano de 2016. 2016. Comparado com 2025, aliás, comparado com 2024... houve uma redução de 75% no número de homicídios. Então, desde 2016 até 2024, esses índices vêm caindo. Isso é positivo, muito positivo. O índice também de assalto, o índice, por exemplo, nós não... Há 20 anos atrás, Sergipe era campeão justamente de assalto à mão armada no Nordeste. Hoje, nós temos bons índices. Claro que o crime não vai cessar.
A gente não vai acabar com o crime. A gente vai se deparar com assalto, com roubo, com homicídio, com estupro, com violência doméstica. Agora, esses índices, eles vêm realmente baixando ano após ano. Também um dado importante. Sergipe, se você for comparar os dados de 2024, Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. Claro que se você trazer um ranking nacional, Sergipe precisa melhorar no ranking nacional? Claro que precisa. Mas no Nordeste, Sergipe é campeão. E aí a gente precisa fazer uma crítica mais dura aos outros estados também com relação a isso. E sobre facção criminosa, você falou aí do PCC. Se você procurar, se você for avaliar as informações sobre a segurança pública nos últimos anos em Sergipe, nós não temos, e aí é um ponto positivíssimo de Sergipe, nós não temos faccionado aqui em Sergipe. Nós não temos faccionado, tá certo? Não temos faccionado. O estado de Sergipe não tem facção criminosa, nem PCC, nem Comando Vermelho. Tá certo? É uma informação. Ok? Algo mais, Arthur? Opa, bom, vamos lá, novamente, gente. Não foquem nisso. Até fazer um trocadilho do foco. Mas não... São dados, são informações, tá? Sim, foi uma brincadeira, cara. Nessa disputa regional, a ideia aqui não é dizer, olha, eu sou do estado A, sou do estado B, sou do estado C, e eu sou melhor do que vocês. Não é isso. Não é isso. A ideia aqui... Sim, rapidinho. Só pra gente trazer aqui esse ponto aqui que você falou. Você também foi criticado com relação à sua fala das mulheres ucranianas. O que é que você tem a dizer com relação a isso? Pra gente poder finalizar aqui. Eu acho que você pôde colocar bem aqui colocar a sua versão, né? E as pessoas vão avaliar. Sim. Olha, independente do mensageiro, vamos supor que eu seja o pior cara do mundo. Foque na mensagem, cara. O mensageiro ele pode ser o cara mais que você odeia. Mas ele é de direita, ele é de esquerda. Tá, a mensagem que ele tá trazendo é verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Sobre isso, eu já falei isso tantas e tantas vezes. Cara, falei mesmo, é um grupo privado. Eu não falei isso pra nenhuma mulher, não falei isso pra ninguém. Sim, eu mandei num grupo, tá? Que eu fiquei impressionado, tá? Com a beleza das mulheres de onde eu visitei. Isso não tem nada a ver com guerra, inclusive, tá? Eu fiquei 5 dias na Eslováquia. Mas independente disso, irmão, o que você prefere? Um cara que fala bonito, que chega pra você e fala, meu irmão, eu amo o povo, viu? Eu amo o povo. Entrega esses índices que eu acabei de dar na entrevista aqui do seu estado ou do seu país. Ou você prefere um cara que te xinga, que te dá uma sacudida em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Né? A opção, novamente, tá? Dessa pílula anti-otário, inclusive, que o Davi traz, é sua. No fim do dia, cara, você pode continuar alienado. Você pode continuar achando, por exemplo, que o deputado que vai me denunciar, que me denunciou, né, disse que me denunciou, né, uma queixa-crime e tal, é um deputado que tá votando aí pela direita. Não é, cara. O cara mesmo se elegeu nas costas falando que tava com o Bolsonaro e aí votou a favor de aumento de cargo do STF, votou a favor, né, de aumento de salário para quem tá ali no STF, votou pelo aumento do número de deputados. Quando perguntado por que ele tá votando tanto em relação ao governo do Lula, falou que ele era de centro. Então, novamente, cara, é mais um diagnóstico desse tipo de política, né, desse tipo de política. Não, eu estamos aqui, sou um amigo de todo mundo. Certo. Esse tipo de política, para mim, é o maior problema do Brasil. Tá? Quem dera, o problema dos políticos do Brasil